critica o filme por imprecisões históricas. E aí, assim, tem muita coisa histórica real que foi filmada e não foi colocada. Ficou nas cenas escondidas. Essa daí tinha. Tem o capitão chamando eles e eles... Pô, mas se o filme com as imprecisões tem 3 horas de duração, Imagina, se botar não, tem todas... uma as hora de três horas- Mas é isso, né? Era muita coisa pra colocar no... Não, tanto que até hoje a gente lamenta como entusiasta, né? O James Cameron não lançou um Director's Cut do Titanic. Oficial, não. Tipo, Oficial, tipo não. do Senhor dos Anéis, uma versão estendida. Existe, mas é tudo fan-made. Ah, é tá. Ele linda, nunca fez, mas não né? é oficial. Tá. Tem até... Eles filmaram até cena do Californian parado no meio do gelo. E desligando o rádio. Ah, Que é? não tem no filme. Foi filmado... Como a produção do usado. James Cameron disse, ele ficou muito feliz porque esse filme tinha, a versão completa, tinha tudo o que ele queria. Mas por uma questão comercial, Pois ele é. precisou cortar, Cortar, Abrir né? mão de muita abrir coisa. mão. É. E tá tudo Porque bem. não era bem um documentário histórico não. sobre Titanic, era uma história de amor, né? É, o que não faz a história avançar, corta. Tipo, vai fazer falta? Não, então corta. Vai fazer mais ou falta. menos isso. Agora, falando dos... É verdade que tinha uma múmia no Titanic? Não. Não, mas de onde Não. vem essa história? Não, essa é uma lenda Que é a questão da múmia que seria afundada. Que Mas tem uma o história J.J. legal disso aí Arthur também. estaria trazendo uma múmia do Egito. Cara, ia ser maravilhosa essa história aí. Seria. Mas tem uma história bem interessante. Não, mas é verdade ou não? Não, mas tem um. Não havia múmia. Mas tem uma história relacionada ao Egito envolvendo o Titanic, que é a Molly Brown, é uma passageira célebre do Titanic. Se eu não estiver enganado, me corrija, Henrique, ela foi passar as férias no Egito, eu acredito. Ou seja, ela primeiro embarcou, inclusive no Olympic, ela estava em Nova York, ela era dos Estados Unidos. Ela embarcou no Olympic em direção à Europa, ela foi pro Egito, né? Passou as férias, né? Passou aquele período no Egito e na volta, lá no Egito, ela tinha comprado aqueles famosos Ushabtis. O Shabbat é tipo uma entidadezinha pequenininha, uma escultura que os antigos egípcios colocavam nos túmulos, Eita. né, dos faraós. Que era tipo um servo. Quando o faraó morria, esse exército de Ushabtis estava lá para servir. Ela levou o dela, morto. o pessoal. Ela comprou no Cairo, ela comprou no Egito. Certeza que foi essa isso. festa. Então. Foi isso. Mas o mais curioso, Uruca pesada. ela sobreviveu, ela embarcou num dos botes e ela levou isso junto com ela. Mas ela botou no bolso de alguém na hora. Ela voltou. Foi no bolso dela. E hoje essa peça pode ser vista no Museu do Titanic, salvo engano. Esse é um Ushabti. Tá vendo? É uma pequena Ó, escultura. falou isso aí, caiu Já alguma cai, coisa aí. tem Você vários escutou, aí. né? Aí, ó. Você vê, né? É a maldição. Aí, ó. Mas tem umas coisas sobrenaturais que são reais, assim, documentadas. O quê? Acho que a mais impressionante talvez seja o livro. Você tem a imagem dele? Ah, esse é impressionante mesmo. Do quê? É um livro de 1896, se eu não me engano. Ou seja, 14 anos 14 antes. anos antes do Titanic. É um livro que fala do o maior navio do mundo, se chama Titã, que naufraga em sua primeira travessia batendo num iceberg. Dimensões iguais, E não tem quantidade de botes bote pra igual, todo mundo. Não tinha bote pra todo mundo. Cara, não pode ser. Essa história E é pior está que é escrita no verdade. livro publicado. Esse é o livro. E foi Não publicado pode em ser. português. Esse É livro foi verdade. publicado em português. Chama-se Futility. Futilidade ou Naufrágio É. do Titã. Essa é a edição em português dele. É um Naufrágio livrinho do Titã. curtinho. 14 anos antes. Essa é de arrepiar, né? Como é que pode? 14 anos antes. Morgan Robertson. Não deve ter sido não deve ter sido um livro que na época não foi tão famoso, né? Senão alguém ia ficar encanado na Claro. época. Mas tinha muita gente encanada. Sério? Eu acho que esse livro só ficou conhecido depois da Então, tragédia. eu acho que sim também. Alguém escreveu lá rapidinho e botou. Não, brincadeira. O livro é verdadeiro. É verdadeiro, então. Tem uma imagem aí da carta da Esther Hort. A Eva Hort é uma sobrevivente célebre e tal. A mãe dela, no dia do naufrágio, à tarde, ela estava escrevendo uma carta para a família lá na sala de leitura, né? E ela fala assim: os marinheiros disseram que tivemos uma jornada maravilhosa até agora, sem nenhuma tormenta. Mas só Deus sabe o que acontecerá quando houver alguma. Uma tempestade, exatamente. Ela fala como Ela tempestade. guardou a carta no bolso Qual que era a ideia dessa carta? Era mandar pra e mandar alguém? pra família. Ela tava muito cética, a mãe da Eva, durante a viagem. Então, assim, essa carta só mostra o quanto ela tava apreensiva e Ela colocou acabou. a carta no bolso, não dormiu, porque alguma coisa dizia pra ela que ela Premonição. não podia dormir. Premonição, Ela dormia durante o dia e à noite E à ela noite passava ficava em claro. acordada pra fazer vigília. E ela foi salva, ela entrou num bote com essa carta no bolso. Essa carta existe até hoje, tá lá no Museu de Belfast. Olha Tá lá. só, cara.
Então, assim, é uma pessoa que estava a bordo que... O que aconteceu com a gente, né? As letras eram tão bonitas no É passado. engraçado, você vê que a letra no final tá mais tremida, né? Essa da Eva. Essa da Eva é da criança, porque Já ela era 12 criança anos, na né? época. Então, assim, a mãe escreveu a primeira parte da carta, da mensagem, e o E final o foi marido morreu, né? O pai ficou. o pai da Eva morreu. E, inclusive, durante muitos anos, a Eva Hart, como ela era uma sobrevivente célebre, ela era uma das sobreviventes em conjunto com alguns outros que ainda tinham a dor do naufrágio do Titanic, da perda de algum parente, de algum familiar, muito latente. Então ela falava, principalmente depois que descobriram o Titanic, que não deviam mexer com o Titanic. Era uma pessoa com essa convicção muito grande de que o Titanic era o túmulo do pai dela. Não só do pai dela, como de tantos outros. Então, existe essa polêmica muito grande em torno do Titanic. Em deixar ele em paz. Não só do Titanic, todo naufrágio, Todo naufrágio, que de impacta fato. com morte é considerado uma sepultura, um túmulo, né? E tem um outro passageiro, William Stead, ele escreveu em 1886 um artigo falando que a falta... isso é exatamente o que pode acontecer e acontecerá se os transatlânticos forem enviados ao mar com falta de botes. Ele morreu no Titanic porque não conseguiu um bote. Eita. E ele escreveu isso em 1886. É mais uma prova de que era sabido Era uma que a legislação tragédia estava anunciada. Ele morreu e falou defasada. assim, eu não disse, eu não disse. Eu disse. Disse... blum, blum, blum. Mas vamos lá. O que acontece com o corpo numa situação dessa quando você tá no mar gelado? Quanto tempo você dura? O que acontece? Você Eu li sabe? uma vez que é coisa de 2 minutos da temperatura Só? que tava lá. 2 a 5 minutos. Existe, Cara, é inclusive, rápido, então. tem uma É muito exposição nos Estados Unidos que é um desafio. Que eles botam um tanque de água. Eu não sei se vale estar imprimindo Depois da dinheiro. pandemia tiraram. Mas é... Você enfiava o braço Com a temperatura- com a temperatura Pra da aguentar. água para ver o quanto tempo você aguentava ficar com o braço mergulhado. Submerso. Existe um depoimento do segundo oficial Charles Lightoller, que foi o oficial de mais alta patente que sobreviveu ao naufrágio. Ele disse nos inquéritos que ao mergulhar na água a sensação era de 1000 facadas penetrando no corpo. Que é o que o Leonardo DiCaprio fala no filme, né? Tá vendo Por que isso tudo é tudo vem de referência. alguma coisa. Tudo é referenciado, mas isso foi uma frase de fato que o segundo Mas oficial do se a gente Titanic puder falou. pegar o colete, é uma coisa legal de... Qual? O colete A salva-vidas. gente trouxe uma réplica do colete Uma coisa que salva-vidas. pouco se fala. Muita gente pulou do navio e era o navio parado numa altura de 8 andares, né? 7, 8 andares. A gente nem Morreria? nada. Só do salto morreria ou não? A cortiça é de madeira. 200 vítimas do Titanic tinham o pescoço quebrado. Vamos lá, aqui o colete. Então, esse é uma réplica? Isso é uma reprodução do colete salva-vidas do Titanic. Cara, é Ela foi duro. feita pelo Rodrigo Piller, do blog Titanic em Foco, é amigo nosso de muitos É artista anos. plástico, ele já reproduziu várias peças também. O maior, Pesquisa o maior modelo do Titanic no Brasil, o maior e mais preciso é dele. Eu vi o original, um dos originais desse no Museu de Halifax. Tem um colete do Titanic. E o uso da cortiça depois foi mudado, né? Justamente por isso. É um pedaço de madeira. É. Então o impacto disso Ó o óculos era aí, Vilela. terrível. Aí, ó. Ó. É quase Aí você dava um nó em volta Daqui como para a tava bala, ali. não para É quase não. um colete de Opa. prova de bala. Isso dá pra você usar aqui em São Paulo, da boa. Praticamente. Já dá pra ir Lutar com pro alguém Rio, hein? aqui. Mas não dá te um soco. protege do frio, né? É. Porque se pelo Nada. menos isso ele fizesse, mas não... Não. Muito duro o negócio mesmo. Então são causas diversas, assim. Então 200 pessoas talvez nem tenham a gente que sentido pulou, frio, né? então, morreu com... Porque batia isso aqui no pescoço e acabava quebrava. deslocando, quebrando, Seria e um a pessoa desespero, desacordava, né? Mas seria a mesma coisa que a pessoa pular abraçada com um tronco de uma árvore. Mais ou menos isso. É tipo isso. E aí é bem curioso, porque você vê as pessoas que acabaram falecendo na água, aqueles que não tinham colete salva-vidas, conforme o tempo foi passando, a tendência daqueles corpos era perder o ar interno e afundar, né? Então, quando você vê hoje em dia nos destroços do Titanic, você não encontra corpos. Aí você pergunta onde é que foi parar. Né? Primeiramente, os animais de profundeza abissal, né? Eles encontraram esses corpos e, evidentemente, consumiram a carne, né? Do corpo. E o solo do oceano é saturado de carbonato de cálcio. Isso faz com que os ossos se dissolvam. E aí tem uma coisa muito interessante, que a gente até pode falar depois. Tem as fotos aí na Na parte da descoberta do Titanic, que era curioso porque quando o Robert Ballard, que é o descobridor do Titanic, ele chegou lá, ele encontrava muitos pares de sapatos de couro. Todos assim, Um par juntinhos. certinho, assim. Um sempre próximo do outro, do lado do outro. E só tinha esses pares. E tipo, não tinha nada. E ele falava, o que é isso? Por quê? O corpo foi consumido, só E ficou... o couro era tratado com algumas substâncias em particular que não se degradavam. Então ele acabou ficando.
Ou seja, é uma coisa muito tocante, porque as pessoas se perguntam de uma forma geral, onde foi parar as vítimas? E aí, inclusive, é uma história bem... Na verdade, elas se triste isso dissolveram. daí. Que na verdade, assim, isso aconteceu depois de um tempo, porque elas ficaram congeladas por 2 meses. As que não foram resgatadas, os navios que faziam a rota viam às vezes. Sim. Tanto aquela cena da mãe com o bebê, teve uma passageira com um cachorro no colo, congelada. sim, bebê. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, depois, no verão, quando eles derreteram, que eles afundaram. Mas eles ficaram boiando ali pelo mar por um tempão. Mas qual que é a explicação dos pares estarem nessa posição? Porque o corpo dissolveu. O corpo caiu, o corpo se dissolveu e os pares ficaram nessa posição. Um que tem uma jaqueta de couro. Além das botas, tem a jaqueta de couro. Você vê o vestígio ainda da roupa. E é uma coisa curiosa, porque ainda durante um tempo depois que o Robert Ballard descobriu o Titanic, ele levou as fotografias, os registros dele para laboratório, ele ainda ficou se perguntando, cadê os vestígios das vítimas, das pessoas, né? E aí, no laboratório, ele se deparando com várias fotografias que ele tirou, foi aí que ele teve o choque de realidade, quando ele começou a perceber por que tanto par de sapato. Aí caiu a ficha. Então isso, assim, é bastante emocionante, se você for... E o couro resiste, isso que é muito interessante, porque as bolsas de couro se tornaram cápsulas do tempo. A pressão fechou, né? O fecho da bolsa ficou selado pela pressão. Então você tem hoje dólar, libra, sequinho lá cartões dentro. postais, cartas. Não só nesse, Seco. outros naufrágios históricos também já recuperaram roupa, calça jeans, por exemplo, da época do Levi Strauss, do original, Sim. dentro de Bolsa de mala. couro, né? Mala de couro, ela preserva o que está dentro. É muito louco isso. Tem até uma garrafa de champanhe fechada. a pressão... Imagina o valor disso daí, né? Eu não tomaria, né? Não, eu Mas, também não. O que é Isso isso? são perfumes, estavam dentro de uma valise de couro. E eles ainda têm o cheiro. Eu senti o cheiro deles lá em Las Vegas. Cara, Era um vendedor de perfume que levou as amostrinhas dele. e comprei um no Mercado Livre falsificado, deve ser que As pessoas, o perfume já saiu Nós fora. tá As bem da pessoas onde não veio. fazem ideia da quantidade de artefatos e da variedade que você tem de objetos que são possíveis de serem recuperados e restaurados para serem vistos nessas exposições. Mas vamos lá, já se tirou alguns objetos do Titanic, mas até onde eu sei, atualmente é proibido. Existe uma... A menos que... Existe um proprietário do naufrágio, vamos explicar. Sim, Tem uma existe empresa que é dona da exploração, não é? Existe uma história, eu acho que é até interessante, já que a gente está tocando nesse assunto, de falar um pouco sobre como o Titanic foi descoberto e como esse trâmite legal aconteceu. O Titanic ele foi descoberto em 1985 Pelo Ballard. pelo Ballard, mas era uma expedição franco-americana. Por mais que houvesse o Ballard como líder, né, do Instituto Oceanográfico de Woods Hole, que era o instituto que ele representava nos Estados Unidos, a expedição teve uma participação do IFREMER, que é um órgão de estudos marítimos oceanográfico francês. Mas uma coisa muito interessante de se falar é que, assim, eles usaram o Titanic como desculpa. Porque, na verdade, eles precisavam identificar os destroços de 2 submarinos nucleares da Guerra Fria que foram perdidos. E eles queriam saber se a parte nuclear do submarino estava Mas então intacta. eles acharam o Titanic por sorte? Não, ele sabiam que tava ali? conseguiu fazer a missão dele, sobrou tempo. Com o tempo que sobrou, ele foi procurar o Titanic. Ok. E aí falaram pra ele, mas nem era pra você procurar o Titanic. Ele falou, não, mas era o sonho dele. era o sonho dele. Tem um navio aqui embaixo. Não, e é uma coisa interessante, porque a Marinha dos Estados Unidos queria fazer essa exploração com submarinos nucleares, mas ela não tinha essa tecnologia. Quem era a pessoa por trás do desenvolvimento dessa tecnologia no Instituto Oceanográfico de Woods Hole, lá nos Estados Unidos, era o Ballard. Sim. Por isso que foi um acordo que o governo fez com o Ballard. Você acha os submarinos pra gente, com a sua tecnologia, né? A gente faz... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.